aproveito para agradecer o convite que me foi feito para estar aqui essa noite, mas também por todo o ano, né, nas vezes em que fui convidado para aqui estar. Agradeço também a espiritualidade que me permitiu e peço licença para falar desse homem, né, que é o único espírito puro e perfeito que precisamos aprender dele. Então, como disse Alcione no livro Renúncia, o Evangelho que nos traz Jesus é um livro para ser lido, meditado, sentido e vivido. Então, a proposta nossa essa noite, que possamos tentar mais do que ouvir sobre o Evangelho e de Jesus, sentir dentro da nossa possibilidade o que é esse Evangelho, esse sol em nossa vida. Então, eu quero começar desde o Antigo Testamento, que é onde toda a história começa, no grande livro do grande profeta Isaías, um livro de 66 capítulos, que ele é chamado de o profeta messiânico, onde, em alguns instantes, ele vai anunciar um servo que para nós seria o Messias. Então, começamos no capítulo 2, no versículo 3, quando ele vai dizer: de Sião, do Monte Sião, sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Iavé. Né? Um nome que não é falado pelos judeus, né? Nós tiramos até as vogais, mas que é uma forma representativa. Então, aqui ele está falando de Moisés, no Monte Sião, que nos trouxe as tábuas da lei, e de Jesus em Jerusalém, nos trazendo a palavra, ele como o verbo divino, o verbo encarnado entre nós, como nos trouxe João, e para nos lembrar que o Deus de Moisés é o Deus da justiça para os fora da lei até a sua chegada. E Jesus é a própria palavra divina encarnada na terra. Então, como eu falei, ele vai dizer no capítulo 42 sobre um servo. Preste atenção no que ele fala e lembremos que Isaías é do tempo, né, de Acais, do rei Acais, 7 séculos antes de Cristo. Estamos falando aí de praticamente 700 anos antes da vinda de Jesus, e ele diz, nas palavras de Iavé, né, porque o profeta é aquele que profetizava em nome do divino, e ele diz: eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará o direito, falando das leis e da justiça, às nações. E aí nós vamos para o Novo Testamento, lá no livro de Lucas, quando ele vai dizer do mergulho que João Batista faz com Jesus, que é chamado de batismo, no Rio Jordão, e que diz que depois que isso aconteceu, enquanto ele orava, ao se abrir o céu, né, metaforicamente, e desce sobre ele o Espírito Santo em forma, né, que lembra uma pomba branca, e surge uma voz, um fenômeno de voz direta, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha esses 2 versículos, um 700 anos antes dele vir, e o outro depois que ele já tinha vindo. Como é que o Antigo Testamento, como diz Haroldo Dutra Dias, ele ecoa no Novo Testamento, se repetindo para o nosso aprendizado. Então, fica aí a questão: quem é o servo que Isaías não fala o nome? Vamos ainda no mesmo capítulo 42, quando ele fala de Deus: eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo,
como luz das nações, olha aí, a fim de abrires os olhos dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas trevas. Guardem esse versículo 6 do livro de Isaías, que mais à frente ele vai voltar de uma outra maneira. Então, veja bem, né, que ele modelou um corpo para vir trazer a aliança para o povo e ser a luz das nações. Porque Jesus, já disse João no seu livro, aquele jovem que foi quem levou Maria para morar com ele a pedido de Jesus, chamado o discípulo muito amado, e diz: ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. E João vai anotar também o que disse o próprio Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Voltando a Isaías, no capítulo 52, eis que meu servo prosperará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas, exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele. Assim, agora nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhe haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido ainda. O que se está dizendo? Que esse servo, que para nós cristãos, ele está falando de Jesus. Para os judeus, eles falam que é Israel, mas tem alguns pontos aí incoerentes nessa interpretação, não vamos entrar nisso. Mas Jesus veio quebrar paradigmas. Paradigma é um modelo, é uma forma de crenças e valores de se caminhar, né? Embora tenha vindo da ciência essa palavra, mas no dia a dia é uma forma de se perceber, de se entender o mundo. Então, existe um mundo antes de Jesus, com determinado paradigma, e um depois, que aqui, como já Isaías mesmo disse, nunca havia se pensado no que ele trouxe, a boa nova. Ainda nesse capítulo, ele vai dizer belamente como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reinará. Não é? Então, vamos nos lembrar que Jesus, em hebraico, significa salvação. Né? Então, aqui ele vem para a boa nova que salva. Ele é o caminho da salvação, é o exemplo de salvação, o exemplo de vida, a verdadeira vida. Por isso, como disse o Eduardo em sua prece, ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos sentir isso mais do que ler e mais do que acreditar, que à medida que sentirmos que realmente essa verdade é a nossa vida vai mudar, o nosso paradigma será outro e nosso comportamento também. Então, vamos falar um pouco da trajetória desse ser, né, que nos emociona só de falar sobre ele. E Lucas, né, tem um livro aí belíssimo, contando desde o início do nascimento de Jesus, nos lembrando, né, que Lucas foi amigo de Paulo. Paulo gostaria de ter escrito esse livro, não houve tempo, e pediu para Lucas ir até Maria e ouvir, né, da própria mãe de Jesus, né, algumas situações que ele traz em seu livro. Então, ele vai dizer já no primeiro capítulo: o anjo do Senhor, chamado Gabriel, aquele que traz a mensagem, vai até Nazaré, na Galileia, e vai até uma jovem chamada Maria, e diz a ela, a essa adolescente: alegra-te, agraciada.
o Senhor está contigo. Conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. E mais à frente, ele vai dizer o que ela deve ter contado para ele, para Lucas, o que respondeu ao anjo. Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E essa fala de Maria é emblemática, não é? É a frase que está no Pai Nosso e que todos os dias, quando fazemos a oração do Pai Nosso, está lá, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas, no dia a dia, quando estamos com uma situação, enfrentando uma situação difícil, para tomar uma decisão, ou na expectativa que algo aconteça, nós vamos, como Maria, dizer isso? Seja feita a tua vontade, porque eu sou servo do Senhor. Olha algo para nós meditarmos essa noite. E aqui nós vamos entender que ela, claro que já tinha sido preparada para ser a mãe de Jesus no seu planejamento. E no instante que o anjo diz a ela, na verdade, ele está lembrando a ela da sua missão, do planejamento. Então, nesse instante, é o Espírito que fala, né, que realmente ele vai aqui na Terra executar o propósito divino planejado na espiritualidade, que quando no corpo, e ela estava num corpo de carne, nós nos esquecemos, e ela também se esqueceu momentaneamente, mas nesse instante se lembrou. E ao se lembrar, ela se coloca na posição de quem assume a sua missão, né? A que veio. E mais à frente, acho que tem o microfone ligado aí. José e Maria, né, já foi falado semana passada, foram até, né, saíram de Nazaré, na Galiléia, e foram até a cidade de Davi, na Judéia, que não por acaso se chama Belém, para registrar-se no censo que estava acontecendo. E Lucas também vai narrar que ela deu à luz a seu filho primeiro, primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. O livro Novo Testamento de Haroldo, traduzido por Haroldo Dutra Dias, ele coloca na sala de hóspedes, ao contrário de algumas outras traduções. E se nós formos pensar, Maria e José eram pobres, né? Geralmente as pessoas dessa condição, quando viajam, não ficam em hotéis, ficam na casa de parente, não é? Então, eles deveriam ter alguns parentes em Belém. Quando chega, outros parentes chegaram primeiro e encheram a casa daquele familiar. É quando a sala está cheia e não há lugar para hospedar essa família. E como agora, né, nós vamos ver em dezembro, nessa data convencionada do Natal, dia 25, a esperança de Jesus nascer novamente. A questão de sempre. Na nossa sala, no nosso coração, há espaço para ele entrar, para nascer, ou está cheia de coisas, né, que no dia a dia nós vamos guardando nessa sala e ao longo de toda a existência, e não sobra espaço para Jesus, como aconteceu há 2000 anos, né? E ali ela enfaixa, como era costume das mães fazerem com o recém-nascido, né? Como há pouco tempo se fazia com o chamado coeiro, né? Enrolando o bebê, e a questão, nós estamos enfaixando o menino Jesus para ficar juntinho a nós, que não basta nascer, é preciso mantê-lo junto a nós. Ele quer ficar, mas nós estamos cuidando dessa maneira, não é? E quando coloca aqui esse nome bonito, né, manjedoura,
que na verdade é um coxo onde os animais se alimentavam. Né? Então, aqui já mostra simbolicamente a missão de Jesus de trazer a humildade, a simplicidade, que é a forma que deveria se viver na Terra, com mais simplicidade, com mais humildade, e não por acaso, o que é o coxo? É o alimento, é o local onde se coloca o alimento para os animais. E Jesus não é o alimento espiritual, o pão da vida para todos nós, e não por acaso eles estão em Betleém, Belém, cidade do pão. Então, como tudo aí é simbólico, né, para a nossa meditação, para o nosso entendimento, para irmos além da letra e pensarmos o que estamos aprendendo com tudo isso. Né? Então, vamos ser aqueles pais que pegamos esse Jesus que está nascendo e vamos colocá-lo com prioridade, né? Pai e mãe, quando tem aquele primeiro filho, né? Tem todo aquele cuidado, toda hora está olhando, cuidando, e não aqueles pais relapsos que vão cuidar de outras coisas e a criança fica lá abandonada no berço. E quando a gente pensa na questão de outros afazeres, vamos nos lembrar também de Lucas 10, 42, quando Jesus vai ser hospedado, agora já adulto, na casa de Maria e Marta, duas irmãs, não é? E a Marta cuidando das coisas da casa, limpando, né, todos aqueles afazeres, e Maria ali sentada aos pés de Jesus, embevecida, olhando para ele, né, absorvendo os seus ensinamentos, as suas palavras, e Marta chega e ainda reclama, né? Senhor, peça para Marta vir me ajudar, estou fazendo tudo sozinha. E Jesus diz a ela, né, Marta, Marta, porque, né, sais aí afatigadas, né, porque assim, te inquieteis com tantas coisas, uma só coisa é importante, e Maria escolheu a melhor parte, que dela não será tirada. Então, olha que lição para todos nós, né? Ficamos preocupados com as coisas do mundo que vão ficar aqui. E Jesus, né, que é o que nos alimenta para a eternidade, até que ponto estamos tendo o nosso tempo para debruçar sobre o Evangelho, 5 minutos por dia, e elevar o nosso pensamento na transcendência, além da matéria, e ir aos poucos nos alimentando desse ser para que a gente cresça com ele. Senão a gente fica aqui muito na terra, a gente fica grama, a gente não é nem arbusto, porque a gente só quer a terra. Né? Vamos olhar para cima de vez em quando, para as estrelas, para o céu azul, para o sol da manhã, e agradecer e dizer, existe algo além, não é só isso aqui. Nós, espíritas, estou falando para espíritas, vamos, né, levantar os olhos de vez em quando, estamos olhando muito para a matéria, e a luz da matéria ofusca a verdadeira luz. E ainda, esse mesmo anjo, esse mesmo mensageiro, vai se aproximar das pessoas mais simples, aqueles pastores que estavam pernoitando ali junto às suas ovelhas, porque era costume tomar conta delas à noite, e ele vai lá lhes dizer o que eles esperavam uma vida inteira. Hoje nasceu a salvação. Né? E junto a esse anjo que estava ali na mensagem, juntou-se uma multidão de né? Um exército de espíritos superiores, né? Que na Bíblia é chamado de anjo, louvando aquele instante único no nosso planeta, dizendo glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para os homens, coisa semelhante a essa gravura, porque nós temos que nos lembrar que Jesus, como ser perfeito e governador espiritual do planeta, teve que adensar o seu perispírito para caminhar aqui no charco, né, no pântano, que é a vibração da Terra ainda, e para isso tem
toda uma proteção para ele. Então, disse que 4.000 anos antes, a terra já estava sendo preparada. O que é isso? Os espíritos já estavam aqui preparando o terreno, preparando a psicosfera da terra, pelo menos naquela região, para que Jesus pudesse andar entre nós. Então, imagino que quando você tem uma autoridade, um artista, o próprio Papa, a gente vê na televisão, quando ele vai passar na multidão, forma-se um corredor humano, não é? Para ele ser protegido da multidão. Acredito que onde Jesus passava, havia um corredor de espíritos ali, junto a ele, mantendo, né, como numa nuvem, aquela vibração menos densa, para ele respirar, inclusive. Né? São deduções que estou fazendo aqui, pelo que nós estudamos dentro da doutrina. Então, ele veio com essa mensagem, trazer a glória divina, trazer a paz para a terra, para aqueles homens que agora, nós, com boa vontade, mudarmos a forma de ser e estar no mundo. E Lucas vai dizer também que esses pastores apressadamente foram lá. Que salvação! Vamos ver, né, o rosto da salvação. E ele vai citar aqui que encontrou não só Maria, mas também José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Achei interessante esse destaque a José, o pai. Né? E aí nós vamos ver que, para Jesus nascer, precisou de um pai e uma mãe, espíritos superiores. Qual espírito estaria preparado para dar à luz do mundo e cuidar da sua infância, se não espíritos preparados da equipe de Jesus? Então, Maria, José, João Batista, Zacarias, né, Elizabeth ou Isabel, né, todos são da equipe de Jesus e tantos outros, para que ele pudesse estar com alguns como ele neste mundo. E, ao mesmo tempo, aqui vem uma lição: a importância da família para receber um espírito em forma de filho ou filha, com essa missão nossa de pai e mãe, de cuidar, de amar, e principalmente evangelizar. É obrigação do pai com a mãe evangelizar aquele espírito para que ele cresça espiritualmente para a eternidade. Essa é a nossa obrigação e faz parte da educação do espírito, não só a educação formal de ir para uma escola, mas a educação espiritual está por conta da família, para que, ali na infância, colocando os valores, a ética, as virtudes, quando forem adultos, em algum momento, aquilo vai despertar e ele não vai cometer as atrocidades que temos visto por aí, ou, ao fazê-la, saberá no seu consciente ou no inconsciente que alguma coisa ali não está certa. Porque a base já foi plantada. E quando passam 8 dias, né, naquele ritual que é preciso levar o menino ao templo para ser circuncidado, e ali eles, pobres, só puderam dar 2 rolinhas para que isso acontecesse, né? Havia na cidade um homem bom, cumpridor dos seus deveres, um judeu, né, que lia a Torá e seguia todas as leis, isso é ser uma boa pessoa, e ele já tinha sido dito a ele, de alguma forma, ou profetizado, que ele veria, né, o Cristo do Senhor antes de desencarnar. E nesse dia, parece que ele teve a intuição, a inspiração de ir até o templo e ficou à porta, sem saber o que ia acontecer, quando ele vê aquele casal chegando com aquele bebê, né, com aquela criança de 8 dias, ele bateu o olho e algo dentro dele falou: é essa. Né? Espírito com espírito ali, provavelmente também da equipe de Jesus, e ele
pega aquela criança e leva ao alto como a glorificar ao Senhor e faz uma prece do seu coração. Agora, soberano, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ao lado dele, uma médium de nome Ana, uma senhora, confirmou também com a sua mediunidade que era aquela criança. E veja que os judeus, desde Moisés, esperando o Messias, reencarnava e o Messias não vinha. E nesse momento, quando ele pega e fala, é esse, que emoção. Agora eu posso morrer em paz, porque sim, é verdade. Ele veio, ele está aqui na Terra e posso fechar os olhos tranquilo, sabendo que a Terra não será mais a mesma. Veja só a emoção desse homem. Né? Vamos sentir o Evangelho dessa forma, com a emoção das personagens. Né? E aí, eu quero, antes, né, ainda dessa questão de esperar para ver Jesus, teve toda uma preparação nesses anos todos, só de Isaías a Jesus são 700 anos. Né? Eu pergunto para nós, estamos nos preparando para encontrar Jesus cara a cara? Porque muita gente fala, eu vou morrer, vou encontrar Jesus, eu vou ver. Estamos. O que falaremos a Jesus? Né? Se agora eu sair aqui, for ali na esquina e dar de cara com Jesus, o que eu falo para ele? O que você falaria para ele? Né? Aí nós vamos nos lembrar do livro Há 2000 anos, que conta uma das encarnações de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, quando ele era um senador romano, Públio Lentulus, importante, né, que fazia discursos na tribuna, que ficava somente com as autoridades do palácio, como senador que era, e um dia foi procurar Jesus, né, muitas vezes estimulado, incitado pela sua própria esposa Lívia, e no caminho ele dá de cara com Jesus. E esse grande senador cai de joelhos em prantos e não consegue articular uma palavra. Parece até que estava sonhando, as pernas bambearam. Será que é assim que faremos quando estivermos frente a frente com Jesus? Vamos caminhar agora 30 anos, de 8 anos chegamos à juventude de Jesus, está tudo em Lucas, capítulo 4, 16 a 21, esse mês estamos com a campanha, leia um capítulo de Lucas até o Natal, porque são 24 capítulos. Né? O que faz Jesus nessa idade? Ele que foi criado em Nazaré, e num sábado, como era de costume dos judeus, entrou numa sinagoga, e lá era livre a tribuna para os homens judeus fazerem a sua leitura do dia, e foi dado a ele um dos pergaminhos que estava na prateleira. Ele abre esse pergaminho, né, da Torá, ou do Antigo Testamento, direto no livro de Isaías. Olha aí Isaías novamente. E justamente eu falei para vocês lembrarem daquela passagem. Ele vai repetir aquela primeira passagem que eu falei aqui, mas ele coloca na primeira pessoa, percebam, o Espírito do Senhor está sobre mim. O servo aparece. Ele se coloca como servo do livro, ditado por Yahvé a Isaías. Né? Por causa disso, me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me para proclamar a libertação dos cativos, recuperação da visão aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. É o mesmo, né, trecho, só que ele mudou para a primeira pessoa. Né? E foi uma ousadia, porque os outros que estavam ouvindo conheciam essa passagem e não entenderam por que ele mudou para a primeira pessoa. E ficaram olhando para ele assim, para ver o que estava acontecendo, e ele ainda confirma.
Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, né? E as pessoas não entenderam nada. E por que elas não entenderam? Porque não estavam preparadas para aquele momento. Porque tudo tem o seu tempo, voltando ao nosso encontro com Jesus, que vai acontecer, né? Estamos nos preparando, encarnação a encarnação, até esse encontro. Vamos nos lembrar de Eclesiastes agora. Há tempo para tudo, tempo de plantar, tempo para colher. Estamos, muitas vezes, ainda na nossa plantação, não começamos a colher, né? Então, e também não devemos ter pressa. Tudo no nosso tempo, no nosso limite, na nossa compreensão. Então, o que veio Jesus nos dizer? Há uma forma de caminhar que não era a anterior a ele, por isso o novo paradigma, né? Então, nós perguntamos, que forma é essa? Vamos olhar o mestre, né? Ele é o modelo, ele é o guia e é também o próprio caminho, né? Vamos ali, porque seguir Jesus não é caminhar atrás dele, é imitá-lo, né? Então ele veio como caminho para falar a verdade. Por isso ele é a verdade. Vamos escutá-lo. Mais do que escutar, vamos senti-lo para ver como é que essa verdade está fazendo aqui eco dentro de mim, né? Ressonando já dentro de mim, para que ela saia no nosso dia a dia e convidar para a vida. Que vida? A vida verdadeira. E a vida verdadeira não é aquele, cansou de dizer, meu reino não é deste mundo. O reino dos céus, o reino de Deus é como, e contava uma parábola, para ver se a gente entende que existe um outro lugar, né? Apesar de todos os encantos, as belezas e os prazeres que podemos sentir aqui na Terra, nesse corpo, nessa existência, o reino não é aqui. A vida verdadeira não é aqui. Precisamos acordar para isso. E aí eu comparo com uma estação de metrô. Como é bonito, né? Essa é uma das estações mais novas de São Paulo. Você tem televisão, você tem música ao vivo, você tem loja, você tem luzes, cores, mas ali é um local de partidas e chegadas, né? Você não mora numa estação de metrô. E se quiser morar, vai ter um momento que eles vão apagar as luzes e vamos ficar presos numa caverna, que o metrô é debaixo da terra, não é? E quando falamos em caverna, nós nos lembramos do mito da caverna de Platão, que vem 300 anos antes de Cristo. Platão nos trouxe esse mito, e mito é uma narrativa, né, com um fundo moral e educativo, e que ela é emblemática também. Conta-se que alguns prisioneiros amarrados, né, ali, olhando, como está nesse desenho, olhando para a parede, amarrados com correntes grossas, passando toda uma vida ali. Atrás deles, o fogo representando a luz, que ao passar ali, projeta nessa parede que eles estão olhando sombras do que está acontecendo à porta, à entrada da caverna. Veja aí que as pessoas estão passando, carregando jarros, e eles veem somente os jarros passando e em sombra. E para eles que sempre viveram ali, essa é a verdadeira vida. Chega um dia que um deles consegue, né, quebrar as correntes, sai e dá a volta para ir em direção à luz, à saída da caverna. Vai aos poucos, porque a luz, né, imediata poderia cegá-lo, então tem que ser aos poucos, vai abrindo os olhos para aquela luz, saindo da caverna, e quando ele vê um mundo todo colorido, iluminado, diferente do que ele viu uma vida inteira. Ele volta para contar aos colegas que não acreditam nele e ainda o agridem. Então, veja, essa caverna, muitas vezes, é a caverna na qual nós nos prendemos
em determinada situação nas nossas existências. Então, pensemos no que eu estou tão preso que não consigo me libertar para ir para a luz, para ir realmente seguir Jesus. Tem alguma coisa me prendendo aqui na sombra que eu não quero, ou não posso, ou ainda não está no momento de chegar a sair da caverna e ir até a luz. Né? E essa libertação se chama a verdade, que é Jesus. O próprio João vai nos dizer em seu livro: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que eu perguntei há pouco, a verdade de Jesus, que ele traz, que ele é a minha verdade? Quando for, eu me liberto. Mas enquanto não for totalmente, outras verdades vão me prendendo na caverna. Né? E aí João ainda confirma, ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Né? Então a gente vem para o mundo para receber essa luz que está aí há 2000 anos encarnado, que conhecemos a história, mas na verdade ele está aí há 4,5 bilhões de anos, que é a idade da Terra. Então a gente vem para esse mundo para receber essa luz, como recebemos a luz do sol todos os dias. E o que fazemos com ela, ou se queremos recebê-la? É quando João vai dizer, logo no início, abrindo o seu livro, lindo também, amoroso, a forma do João escrever o livro é amorosa, e o verbo, palavra, ação, se faz carne, tabernaculou, tabernáculo é tenda, habitou entre nós, e contemplamos a sua glória, glória maior, pleno de graça e verdade. Contemplar e aceitar é a mesma coisa? E aí, falando em caverna, me lembro também da ressurreição de Lázaro, que também está no livro de João, que precisou sair da caverna. Né? E é interessante que antes de Jesus ir até Lázaro, onde ele se encontrava, ele estava dizendo: eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. Então, precisamos pensar um pouco mais sobre essa ressurreição de Lázaro, nessa fala de Jesus. É ele que permite com que a gente ressurja das cinzas, saia da caverna para a vida, crendo, sem morrer. Né? E Lázaro, que estava já no mausoléu, nos lugares onde ficavam os mortos, né? Jesus não vai até lá. De longe, ele pede às pessoas para removerem a pedra de entrada. E ele não entra, ele chama para fora: Lázaro, venha para fora. E aí sai Lázaro, enfaixado, as mãos, os pés, um lenço, um sudário no rosto, porque era assim que eles preparavam os mortos, e ele não chama para si. Né? Ele fala às pessoas: desenfaixai-o e deixai-o ir. Né? Então, veja, o, o, o Evangelho é a pedra da nossa caverna, uma analogia que estamos fazendo. Jesus, o Evangelho é tirar a pedra, e ao tirar a pedra, a gente dá de cara com a luz, dá de cara com Jesus nos chamando. Só que ele pede o quê? Desenfaste daquilo que você ainda está preso. E o deixai-o ir é respeitar o livre-arbítrio. Deixai-o ir para as coisas que ainda são aprazíveis, né? E ainda nos atraem, para depois de toda essa caminhada chegarmos até ele. Né? Então, tudo isso que nós lemos na Bíblia é para tirar o espírito da letra,
né? Além da história, ir além da história e colocar a nossa história aí na Bíblia, no Evangelho, né? O quanto de Lázaro eu ainda tenho, o quanto que eu ainda estou morto para as coisas espirituais. Vamos ver Jesus em ação. Jesus vai para Caná, na Galileia, e João vai nos contar que ele chega numa festa de casamento, né? Naquela época, o casamento eram as famílias que se uniam, faziam uma festa, a partir dali os noivos estavam casados, né? Em algum momento, a mãe lhe diz, eles não têm vinho. E mais à frente, Maria, uma outra frase emblemática de Maria, diz aos servidores, fazei o que ele vos disser. E Jesus diz aos servos, enchei as bilhas, né, as talhas de água, porque era costume dos judeus ter sempre, né, as talhas com água para se lavarem, era costume deles. E quando retira aquela água e leva ao mestre de cerimônia, ela já não era água, era vinho, né? E ali começam os seus primeiros sinais em que a glória divina se manifesta e os seus discípulos ficam ali observando e confirmando que tinha alguma coisa diferente naquele homem. Depois disso feito, eles saem da festa e vão para Cafarnaum e começa todo o trabalho messiânico de Jesus. Vamos pensar aqui nessa situação além da letra. Por que ele começa num casamento? Aqui a analogia ou alegoria é o casamento do céu com a terra, do espiritual com o material, casamento, união. Jesus é o noivo, que todos nós devemos nos casar com ele, unir, conviver, morar com ele, né? Essa água, a água era inodora, sem cheiro, incolor, sem cor, né? Insípida, sem sabor. E assim era a vida até a chegada de Jesus. Jesus vem trazer cor para a nossa vida, sabor e o cheiro de novos ares, os ares da esperança que se concretiza com a sua chegada. E o vinho que traz a alegria para a festa é a nós nos embriagarmos com esse Espírito Divino, que é as suas palavras, o seu sentimento para conosco, que podemos absorver e perceber muitas vezes numa prece. E essa frase de Maria, de novo Maria, como uma frase lapidar, fazei o que ele vos disser. Ela está dizendo para todos nós, como é que eu vou conseguir esse vinho de Jesus? Fazendo o que ele veio dizer, não é? Então, essas frases da Bíblia, por isso que a gente tem que ler, estudar, repetir, escrever, estão falando conosco hoje, no século XXI. Né? Então, vamos sair da história e vamos um pouco mais para podermos chegar. Né? Uma outra passagem que gosto muito, a mulher samaritana, Jesus passando próximo a Samaria com os discípulos, pede para descansar de propósito ali à beira do poço de Jacó e pede aos discípulos que possam ir à cidade buscar algum alimento. E chega uma mulher para pegar a água, que era costume da época, mas ela era samaritana. E Jesus, como judeu, não poderia conversar com ela porque os judeus não aceitavam os samaritanos, principalmente conversando com mulher. E ele pede água, e depois ele fala que ele também tem uma água para oferecer. Anotou João no capítulo 4. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha só que profundo. Quando nós bebemos a água de Jesus, absorvemos a luz de Jesus,
dentro de nós há uma luz adormecida que ela é estimulada como se fosse um poço, né? E da rocha começasse a jorrar água. Então, a gente, quando realmente absorve Jesus, a gente não é mais o mesmo, né? Porque começa a sair tanta luz, né? Vamos nos lembrar do nosso irmão Chico Xavier, né? Que tinha Jesus ali muito presente com ele, e ele não conseguia ser diferente daquilo de irradiar luz o tempo inteiro, oferecer água, se torna uma fonte de água, né? O amor de Jesus desperta o meu amor para a vida, né? E a partir disso eu passo a ser um mensageiro do Senhor chamado apóstolo. Aí nós vamos ao livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier, ditado pelo seu mentor Emmanuel, na lição 57, que tem esse nome, apóstolo, e ele vai nos informar que os apóstolos são os condutores do Espírito. São instituições vivas do exemplo revelador de Jesus, respirando no mundo das causas e dos efeitos. Vamos nos lembrar de Herculano Pires, que dizia que o espírito é um ser interexistente, ora no lado espiritual, ora no lado material. Então, por isso que respiramos no mundo das causas que estão lá e dos efeitos que estão aqui, oferecendo em si mesmos cartas vivas do Evangelho, como Paulo, a essência do que ensinam. Então, ensinar no exemplo, como disse Francisco de Assis aos seus irmãos, vão pregar, se precisar, use palavras, seja o evangelho que você vai ensinar. Então, precisamos demonstrar essa verdade na claridade que vai acender a luz do outro também, né? Então, apóstolos, seremos aqueles que vamos retirar a pedra da caverna do outro. Quantos estão aí nas suas cavernas presos às suas pseudo-verdades ainda no século XXI? Né? Então, Jesus também vai alertar aqueles que o seguiam: buscai a mim, não por causa dos fenômenos, dos milagres, desses sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciaste. Então, também cabe para o espiritismo e para o médium, não vá para um centro espírita para ver fenômeno como curiosidade, para ver espírito da comunicação, mas pela filosofia espírita, que não é outra senão o evangelho redivivo, é Jesus de novo entre nós, né? Como diz sempre Rafael Lavarini, o espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Parece que Chico Xavier falava isso para ele, né? E vamos caminhar com Jesus hoje, né? Permitir que ele nasça em nós para que um dia, eu estou aguardando com esse dia, podermos dizer, como escreveu Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Né? E porque Jesus também disse algo parecido: o meu ensino não é meu, mas de quem me enviou. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. E vamos terminando, claro, com a mensagem de Jesus como o sol da nossa vida. Sempre aí, livro de João, vamos ler João, Lucas, o Evangelho, o Isaías, o Antigo Testamento. Eu vim como luz para o mundo, por isso ele é o sol da vida, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Jesus veio para nos tirar da caverna, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não guardá-las, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar, né? Então, Jesus nos aguarda até hoje, e ele não usa o castigo, como às vezes a gente ouve falar. Ele não usa também o julgamento, como ele mesmo está dizendo aqui. Ele usa o tempo. E o tempo é o tempo de despertar de cada um, que não é de acordo com a idade, é de acordo com a conscientização da necessidade dessa luz que chega, né?
falamos muito que amamos Jesus, todo mundo fala, eu amo Jesus, mas ele diz, se me amardes, observareis os meus mandamentos. Quem fala que ama Jesus está agindo como Jesus, né? E aí terminamos com essa mensagem para pensar a noite toda. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, a folhinha não faz o fruto sozinho, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim, Jesus. Eu, Jesus, sou a videira, vós, os ramos. E como, né? Os ramos foram, né, se espalhando pelo mundo, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Ou seja, sem Jesus não há vida. A gente sobrevive porque respira, porque se alimenta, porque é animal. Mas vida verdadeira somente com Jesus, que ontem, hoje e sempre é o remédio para todos os males. É o exemplo para todas as vidas. É o sol, esse sol que não pode faltar em cada dia. E possamos dizer juntos, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela oportunidade e que possamos sempre estar nos lembrando desse irmão maior, desse irmão que sente que somos irmãos dele e nos ama infinitamente. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus.